Essa história que eu tenho pra contar hoje, ela não tem, assim, algo de sobrenatural nela, mas realmente é uma situação bem esquisita que eu vivi com a minha avó. Nós estávamos em casa, só eu e ela, era uma tarde, eu tinha aproximadamente uns 8 anos de idade, eu acredito, quando começamos a ouvir um choro na sala. Era um choro, parecia uma mulher jovem ou até mesmo uma criança, sabe? Que dava um grito se lamentando. Era uma coisa muito estranha. Minha avó ficou muito apavorada. Eu fiquei muito assustada. A gente não sabia se ia pra sala ou não, porque a gente estava na cozinha quando começou essa choradeira. E, bom, eu criei coragem. Eu falei, eu vou lá pra ver o que tá acontecendo. E ela falou, vai, tome cuidado, Solange, pelo amor de Deus. E eu fui olhando. O nosso sofá era de madeira. Tinha umas almofadas, assim. Então, tinha um grande espaço entre o chão e o fundo do sofá. Então, eu abaixei e olhei embaixo do sofá tranquilamente, não havia nada. Eu puxei as cortinas, não tinha ninguém ali, porque a gente estava procurando uma pessoa, na verdade. Não tinha ninguém ali. Então, eu entrei num dos quartos e realmente aquele som estava vindo da sala. Atrás da porta, a gente tirou as almofadas do sofá, tinha uma pequena estante com a televisão, não tinha nada ali. E aquele grito persistia, um grito com um choro, com um lamento, uma coisa muito estranha. Então, a minha avó começou a clamar a Deus, porque ela era cristã, e ela acreditou que era uma entidade, alguma coisa que estava ali, porque aquilo era real, nós duas estávamos ouvindo, mas não tinha nada ali. Então, eu comecei a procurar com mais minúcia. A gente fez silêncio e, pelo ouvido, a gente foi, sabe, escutando até onde o grito era mais forte. E não gritava assim o tempo todo. Passava alguns minutos, às vezes 5 minutos, daqui a pouco 2 minutos, daqui a pouco 7 minutos. Levava um tempo para gritar e chorar novamente. Então a gente ficou ouvindo para ver onde estava mais forte esse grito e estava vindo assim da janela. Só que a janela da casa dela era assim, aquela janela imensa, quadrada, com 6 quadrados de vidro, sabe, 3 em cima, 3 embaixo, aquela janela imensa que pegava a parede toda da frente da casa. Então não tinha como algo se esconder ali. A gente saiu, olhou do lado de fora, não tinha nada. Voltamos pro lado de dentro e eu comecei a fazer uma minúcia na janela. Será que tinha algum ferro, alguma coisa que estava rangendo? Mas não é possível, sabe? Mas não tinha o que a gente pensar na hora, né? Era uma coisa muito estranha. Então, eu fui olhando, pedacinho por pedacinho da janela, até que eu encontrei uma formiga. Gente, era uma formiga. E ela ficava em pé assim na janela, e ela passava as patinhas assim, porque ela queria sair, e as patinhas dela escorregavam. Ela não me parecia uma formiga estranha. Era uma formiga maior, daquelas formigas maiores assim, e ela tava querendo sair, sabe? Ela queria sair, era uma formiga. E eu fiquei olhando para aquela formiga porque era a única coisa viva que tinha ali, além de nós, sabe? Aí, de repente, aquele grito de novo. Eu dei um pulo, eu falei, mãe, a formiga tá gritando. Aí, a minha avó ainda falou, eu chamava minha avó de mãe. Aí, ela falou assim, imagine, onde que uma formiga vai gritar desse jeito, menina? Ela falou pra mim, eu falei, ela tá gritando. Aí eu fui lá, peguei um pedaço de papel, rasguei uma folha do meu caderno, voltei pra sala, dobrei o papel com cuidado e encostei na formiga. Gente, a hora que eu encostei na formiga, ela deu um grito, eu fui parar longe. Um susto que eu levei. A formiga estava gritando. Ela estava gritando e chorando e se lamentando porque ela queria sair pro lado de fora. Do lado de fora da janela tinha um pedacinho assim de cimentado embaixo da janela, sabe, no chão. E depois era tudo gramado, jardim e cheio de flores que a minha avó plantava. Então eu fui lá, peguei o restante da folha de caderno, fui até a janela, mas isso sim, a minha avó clamando a Deus, e eu sem entender nada do que estava acontecendo, mas a formiga estava pedindo ajuda, concorda? Ela queria sair.
Então eu peguei a folha de caderno maior, peguei o papelzinho que eu já tinha cortado, coloquei a formiga na folha de papel, ela foi gritando. Daí quando ela subiu na folha, ela parou de gritar. Então eu dei a volta pela porta da sala, saí lá na frente, abaixei, coloquei a folha perto da grama, ela saiu e ela saiu andando pro meio da grama, do jardim. E nunca mais na nossa existência, minha avó já é falecida, nunca mais nós vimos novamente uma formiga que grita. Daquele jeito, não. Eu não sei nem como que eu posso dizer isso? Se é catalogado isso, se existe... Na verdade, eu nunca nem pesquisei isso. Talvez exista algum inseto, seja formiga ou parecido com uma formiga, que emite algum som, né? Mas isso aconteceu. E eu sei que é difícil de acreditar, mas aconteceu. E aí, você já viu alguma coisa parecida com isso? Já viu algum inseto ou algum animal fazendo algo estranho, esquisito, que assustou você? Se você tiver alguma história para me contar e você queira que eu narre a sua história aqui, mande um e-mail para conteoqueaconteceu@gmail.com. A gente se vê na próxima história.